Olá, hoje é 30 de janeiro e eu vou falar nesse vídeo sobre o processo kafkiano da justiça brasileira. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os meus inscritos do meu canal que prestigiaram, curtiram e compartilharam os assuntos que eu publico aqui. E hoje eu vou prestar a minha solidariedade a um grande brasileiro de coragem, um patriota. Trata-se do jornalista Alan dos Santos, do canal Terça Livre, que ele foi chamado a depor lá no STF sobre um processo, no escuro, sem acesso aos autos, sem saber se é testemunho ou se é réu, absolutamente nada. E aí ele não foi. A esquerda quer usar a Suprema Corte do país para coagir e calar jornalistas, principalmente conservadores, e nós, cidadãos, eu, você, cidadãos contribuintes de bem, nós não podemos nos calar, né? O Brasil não pode virar uma ditadura de toga, porque ainda temos leis. A própria Constituição diz que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a lei é para todos e deve ser respeitada. Então, como a vida imita a arte, né, este livro aqui, né, O Processo, é um livro do escritor Franz Kafka. Ele foi escrito lá na década de 20, entre 1914 e 1925. É um romance surreal, né? É um absurdo, uma trama absurda, composto de elementos assim subjetivos, sem uma coerência lógica, sem um marco lógico previsível. É uma obra metafórica, né? E ocorre, assim, em algum país dos moldes comunistas do leste europeu, onde o caos, a corrupção e a indiferença ao interesse público era o maior dos crimes cometidos contra a cidadania, contra o povo. Então, o comum e o grotesco aqui nessa obra, eles se misturam numa verdadeira tortura psicológica que dura mais de 30 anos, em um ordenamento jurídico que é fictício, porque é um romance, né? Mas isso aqui é um exemplo do que pode acontecer ou ocorre na Coreia do Norte, na Venezuela, na Argentina, onde se matam investigadores e por aí vai. Aqui no Brasil tivemos aquele processo da morte do Celso Daniel, que ocorreu justamente isso. Testemunhas desapareceram, nada foi apurado, se enrolou durante 20 anos já, e não foi apurado os mandantes, quem pagou, quem não. As coisas funcionam assim. Então, este livro aqui, O Processo, ele virou filme, peça de teatro, e ele foi um marco no mundo, principalmente nos países democráticos. Eu recomendaria que nenhum advogado ou juiz deixasse de ler essa obra, teria que ser obrigatório, para que a pessoa abrisse a mente e começasse a pensar, a refletir sobre essa situação, sobre o que ocorre nos bastidores do Poder Judiciário. Bom, o filme ele está disponível no YouTube, de graça, é só ver, não paga nada para ver. O livro é difícil de ler, porque ele é um livro muito denso, são 300 páginas, é complexo. Às vezes as pessoas não têm tempo de ler, ou não gostam de ler, ou até não têm, às vezes, capacidade de entender essa trama que tem ali, que é uma coisa surreal, subjetiva, é um realismo mágico, uma coisa que seria impossível de acontecer, mas acontece, né? Então, isso seria muito interessante, porque no interior dos tribunais, ali ele mostra as entranhas do tribunal, os juízes de instrução, os advogados, os investigadores, os servidores do judiciário, né? Toda aquela burocracia que existe por trás de um processo, e principalmente a ausência de todos os princípios constitucionais que hoje a gente fala. A legalidade, a moralidade, a publicidade. Publicidade que eu digo, por exemplo, um inquérito secreto. Onde é que se viu um inquérito secreto? Nem na ditadura se fazia inquéritos secretos, sigilosos, né? Então, esses princípios que eu falei são fundamentais, né, na administração pública, né? Os absurdos dos processos, sem contraditório, sem ouvir o réu, sem que o advogado do réu tenha acesso aos autos, para saber qual o crime que ele está sendo processado, do que ele está sendo acusado, é uma coisa impensável em pleno século XXI e principalmente, abro aspas, num país que se diz democrático, fecho aspas. Então, mas nós brasileiros aqui ainda estamos vendo isso está ocorrendo debaixo do nosso nariz, e sem saber o motivo,
do seu inquérito ou de sua investigação, o cidadão não pode produzir provas para promover a sua defesa. Como é que ele vai provar uma coisa que ele nem sabe do que está sendo acusado? Então, sem saber se o crime é formal ou material, onde está o princípio da reserva legal que é previsto na nossa lei, na nossa Constituição, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal? Então, atualmente, o inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, que eu acabei de citar, ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o que está escrito lá. Isso aí é básico, é princípio básico. E isso aí vem sendo ignorado, até mesmo pela Suprema Corte, como acabei de provar. Então, quando um réu ou seu advogado, né, não tem acesso aos autos, o processo vira apenas uma perseguição, uma ameaça à liberdade, um constrangimento ilegal, um autoritarismo, né, um ato arbitrário, que é nulo de pleno direito, é nulo. Como o caso do jornalista Alan dos Santos, que foi chamado lá porque ele teria criticado a Suprema Corte, como todos os youtubers, aí as pessoas, até a tia do Zap critica, porque eles, não sei que tipo de crítica ele fez, ele disse que os caras soltam bandidos, que os caras legislam em causa própria, que os caras derrubam, anulam sentenças do primeiro grau para beneficiar alguns apaniguados. Eu não sei o que ele disse, e tanta coisa que se diz, mas por mais que ele tenha dito, eu tenho certeza que mentira ele não fez, fake news ele não fez. Então o presidente do STF transformou o território brasileiro, todo o território brasileiro, numa dependência do STF. Né? Nomeou sem sorteio um colega, o Alexandre de Moraes, para presidir um inquérito secreto e perseguir até as tias do Zap lá, os cidadãos comuns, como eu, você, perseguir os jornalistas conservadores que criticam algum desmando da corte. Então, o que se vê é uma corte aparelhada, né? Pelo PT, que nomeou a maioria dos ministros que lá estão, e eles ficaram devendo as suas togas a um partido ou a alguns políticos, como Lula, Dilma, e eles, para fechar o assunto, eles não punem ninguém, os processos lá se arrastam, prescrevem, né? Nenhum corrupto vai para a cadeia, e ainda soltam alguns bandidos da Lava Jato, porque são pessoas poderosas, colarinho branco, políticos ricos, e então eles legislam, proíbem a prisão em segunda instância e blá, 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 aquele monte de coisa que a gente está cansado de saber. O Congresso é conivente com isso, principalmente o Senado. Eles sabem que eles criam, e eles mesmos criam leis para se protegerem, como foi o caso do pacote anticrime, que virou pacote pró-crime, modificaram institutos lá que era necessário. A lei do abuso de autoridade foi outro tiro no pé que nós levamos. O fundão eleitoral é outro absurdo. Pegar dinheiro do povo, do contribuinte, dos cofres públicos para fazer campanha política, para eleger os mesmos camaradas, ficha suja que estão lá, é imoral. A lei de abuso de autoridade e o juiz de garantias que veio ali é outra coisa, etc. Então, graças às redes sociais, a esses canais, que as pessoas curtem, se manifestam e se revoltam contra essas condutas omissivas ou proativas em favor de políticos corruptos e esses ladrões da República que estão aí nos ameaçando. O nosso dever como cidadão, né, no mínimo, tentar ler esse livro, ou ver esse filme que está de graça no YouTube. É um filme, um longa-metragem, tem 2 horas de duração, mas uma obra-prima, né? Só aquelas paisagens lá da Tecoslováquia, da Suíça, aquela área antiga da Europa, né? Ainda antes da era comunista, a gente vê que vale a pena. E ainda a gente tem uma reflexão que aquilo que aconteceu ou poderia acontecer está acontecendo no Brasil. Aquilo é uma realidade que as pessoas não se dão conta, mas estão com a corda no pescoço. Então, esses abusos que eventualmente esses ministros das cortes superiores, não é só do STF, cometem, né? Eles são um perigo para a democracia, um perigo para a liberdade do cidadão, porque a nossa cabeça está prêmia. Estamos embaixo de uma espada de Demóstenes. Então, a nossa pátria está em perigo. Por isso que eu venho dar esse recado para vocês. Obrigado a todos.
curtam isso aqui, inscrevam-se no meu canal, é só clicar aí lá na entrada, no botãozinho vermelho, e compartilhe com seus amigos, porque esses amigos do Face é que vão fazer as coisas andarem. Todo mundo deve tomar conhecimento disso.